Dia da nossa novena, a caridade de Santo Antônio. Uma alma que vai ao encalço de Deus não para nunca. Com os olhos fixos no céu, não vê obstáculos, e se acontece tribulação, se acontece a tribulação atingi-la, exclama com São Paulo: transbordo de alegria no meio de minhas tribulações. Que pode desanimar uma alma enamorada do amor de Deus? Santo Antônio era uma dessas almas, cheia de compaixão pelos pobres pecadores. Caminha para eles sem desfalecimento, e a misericórdia que lhes testemunha reconcilia-os com Deus e ganha-os definitivamente. A caridade é urgente solicitação, e urgentes solicitações triunfam dos corações mais endurecidos. Os fracos, os hesitantes, os aflitos acham sempre nele um pai, um amigo, um consolador. Sua paciência no augusto mistério da confissão é inesgotável. Nada o demove. A saúde, embora fraca e delicada, não priva de aí passar uma grande parte do seu tempo. Em compensação, a confiança que depositam em sua direção opera prodígios. Um dia, um pobre pecador estava tão sufocado pela emoção e arrependimento de seus pecados que lhe era impossível proferir uma só palavra. O benfeitor lhe aconselhou, então, de trazer os pecados por escrito. O penitente obedeceu, mas quando o homem de Deus recebeu o papel das mãos do penitente, a escrita tinha desaparecido. Estava tão limpo o papel, como se nada tivesse escrito. Que alegria para a alma desse homem ouvir o santo dizer: ide em paz, meu irmão, Deus tudo perdoa. Ó caridoso médico das almas, Santo Antônio, vosso zelo em ouvir os pecadores prova o quanto os amais. Apesar de vossas enfermidades e numerosas fadigas, passades dias inteiros a reconciliá-los com Deus. E eu, coberto de pecados, culpado diante de Deus e dos homens, difiro, rebato para não me incomodar e também por indiferença, queixo-me de esperar alguns momentos para receber o meu perdão. Que Jesus Cristo mereceu-me depois de 33 anos de trabalho, para recobrar a saúde do corpo, ganhar o processo, colocar-me honradamente, adquirir a estima do mundo, fadigo-me de manhã à noite, tomo remédios amargos, submeto-me a operações dolorosas, faço sacrifícios de dinheiro e amor próprio. E para purificar minha alma, para ganhar o céu, hesito, lastimo o tempo perdido. Temo um instante de confusão e recuso os remédios. Exemplo: havia 4 séculos que Santo Antônio de Pádua ilustrava o mundo com seus milagres, quando uma senhora de Polônia, sem filhos, sabendo dos numerosos benefícios do taumaturgo, suplicou-lhe ter piedade dela e acabar com o longo cativo de sua esterilidade. Uma noite, e num sonho misterioso, o santo apareceu e disse: ide 9 terças-feiras seguidas, visitar a igreja dos prazos menores, receber a comunhão, a sagrada comunhão, e os vossos desejos serão realizados. Ela seguiu a prescrição do santo, e ele, por sua vez, mostrou-se fiel à promessa que fizera. Podemos nos assentar? Quando
vosso servidor, irmão Miguel, trabalhava elaborando esta novena, os passos dessa novena, ficou definido que o irmão Miguel trataria de assuntos mais práticos, teológicos e apologéticos, ou seja, perguntas e respostas, questões doutrinárias, e vosso servidor, devido à pouca cultura, trataria de temas mais espirituais ou de espiritualidade, que é o que o religioso normalmente sabe falar melhor por conta da sua vida de oração frequente. E é muito interessante tratar disso porque quando meditamos o juízo, quando meditamos a morte, o juízo, inferno ou paraíso, ou seja, os novíssimos do homem, nos vem no coração e no coração de muitos, tratando desses temas, como faremos então para purificar as nossas almas e assim evitar isso a priori, nos momentos de purificação, no início da caminhada espiritual da alma, que é a via purgativa. O que mais chama atenção são esses exemplos que são sensíveis, de certa maneira, embora dado de forma espiritual, como é o caso dos condenados, as dores que os condenados sentem são dores que atingem os órgãos que mais pecaram, evidentemente, mas é algo que se dá de forma espiritual. Como evitar, como agradar a nosso Senhor e como purificar as nossas almas? Ora, quando nós reconhecemos, quando nós descobrimos uma doença, qual é a primeira coisa que perguntamos ao médico? Doutor, como faço para curá-la? Como eu faço para curar essa minha enfermidade? E o médico, em contrapartida, nos dará a solução e o remédio ou o tratamento para a nossa enfermidade. E é esse o assunto que nós vamos tratar. Se as senhoras e senhores prestaram atenção no texto que foi lido, o primeiro texto que foi lido, não um exemplo, o primeiro texto que foi lido dessa novena, as senhoras vão, os senhores também, descobrir se houve sutileza na audição da leitura, a palavra caridade. E a palavra caridade, nós sabemos, como cristãos católicos, que é uma virtude teologal infusa por Deus na alma, como as duas outras virtudes, a partir do nosso batismo. A caridade é o amor de Deus, é o desejo de estar com Deus, é o desejo de conhecê-lo e amá-lo. Diz as Sagradas Escrituras: quem vê Deus não peca. O que é ver Deus? É ver Deus com os olhos sensíveis? Não. Ver a Deus é procurar, na medida da nossa limitação, de seres humanos, da nossa natureza, limitada e ferida pelo pecado original, conhecer a Deus, ou melhor, procurar conhecê-lo. Não se ama aquilo que não se conhece. Primeiro se deve conhecer algo para amá-lo. E como conhecer? Então, na vida espiritual há 3 etapas: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, de união.
Então nós vamos tratar, segundo São Boaventura, no dia de hoje, destas 3 vias sobre outra nomenclatura, outros nomes. Então, São Boaventura vai dizer o seguinte: essas 3 vias, que são os 3 caminhos, são essenciais para amar a Deus, para conhecê-lo. E ele vai delimitar essas vias dessa seguinte maneira: o estímulo da consciência, a luz da inteligência e o calor da sabedoria. Ou seja, o estímulo da consciência, via purgativa. A alma começa a perceber as suas faltas e pecados. A alma escuta o pregador, escuta os novíssimos do homem, escuta e sabe e é ensinada o que desagrada a Deus, ou seja, os pecados, e ela começa a examinar-se a si própria. Em que sentido? No que é que eu tenho errado. Quais são os meus defeitos principais? Porque a alma, ao ouvir que todas aquelas palavras, aquele sermão dito pelo confessor, apontando os pecados, afasta a alma de Deus, a alma começa a pensar o seguinte: como eu faço para evitar essas ocasiões que me afastam de Deus? A alma começa a meditar. E a alma começa a reconhecer os seus principais defeitos, o que principalmente desagrada a Deus. Isso é nada mais, nada menos que o acúlio da consciência, ou seja, o estímulo da consciência. A alma é estimulada a se examinar, a examinar os seus próprios defeitos. Uma alma que não conhece os seus defeitos é como um doente que não conhece a sua enfermidade. E se o doente não conhece a sua enfermidade, ele não conseguirá a cura. Certamente que ele não vai conseguir a cura. Por quê? Porque ele não reconhece a sua enfermidade. Ele não sabe os remédios para tratá-la. Então, São Boaventura vai dar desses 3 passos e vai justamente dar uma certa visão mais extrema, mais aprofundada no que é esse exame de consciência, e que eu acho interessante para que nós possamos bem conhecer a Deus e nos exercitar em nossa espiritualidade. Então vamos lá. Primeira coisa: como nós temos empregado o nosso tempo. Dizemos sempre: não temos tempo, não temos o tempo que gostaríamos de ter para rezar. Mas pensem um pouquinho. Muitas vezes, um tempo que outrora poderia ser empregado para a oração e para a meditação é empregado em coisas menos dignas. Por exemplo, uma conversa inadequada. Por exemplo, uma discussão que não precisava acontecer naquele momento. Por exemplo, um ócio. O mundo atual é o mundo do ócio. É um mundo que as pessoas se congratulam de nada fazer. A grande verdade é essa. Toda essa tecnologia que nós temos hoje nos leva a ter o menos de trabalho menos possível. Hoje em dia já há casas na Europa e nos Estados Unidos em que as pessoas só batem a palma e as luzes se acendem. As pessoas não têm mais o trabalho de ir até o interruptor e ligar.
Tudo é muito cômodo, tudo é muito delicado. Tudo é muito delicado. Para quê? Para que nós tenhamos mais tempo em nada fazer. O ócio. O ócio. Deus nem se pensa, nem se pensa, nem se pensa. Devemos pensar que nos resta pouco tempo e que de que maneira nós empregamos o nosso tempo. Será que realmente não temos tempo para o Senhor do tempo? Será de fato que não temos tempo? Um gesto de amor, um pensamento em Deus, uma oração feita com amor, num espaço curto de tempo, vale mais do que 3, 4 horas de uma oração distraída e sem um mínimo possível, um mínimo pedido de amor. E eu não falo aqui de distrações, porque muitas vezes durante a oração pode haver distrações. Haviam santos que em certo momento da vida espiritual não conseguiam rezar. Santa Joana Chantal não conseguia entrar na igreja direito. Ela se sentia rejeitada por Deus naquele momento, naquela fase da vida espiritual dela, e estar na igreja lhe causava um mal-estar tão grande que ela se sentia extremamente sufocada. Mas ao cruzar os umbrais da igreja, mesmo com todo aquele desgosto sensível, ela dizia em si: eu estou aqui porque eu amo a Deus, e eu quero ofertar esse tempo que é para mim difícil por amor a Deus. Naquele momento, embora todas as dificuldades da sensibilidade, ou seja, as distrações, ou seja, o mal-estar que ela sentia, o ato de estar na igreja por amor a Deus, por reconhecimento às graças que Deus havia dado a ela, principalmente a graça de procurar conhecê-lo, porque é uma graça. Esse ato fazia com que Santa Joana Chantal agradasse mais a Deus naquela oração difícil e cheia de distrações do que uma grande oração feita por alguém que está no auge das consolações. Por quê? Porque era uma oração feita com um grande amor. Por um grande amor. É muito fácil dizer que amamos a Deus no momento das consolações. Difícil é amá-lo nos momentos das tribulações, em que a nossa alma não sente mais gosto sensível nas orações. E aí o que acontece com isso? Quando nós não sentimos mais gosto sensível, nós abandonamos os exercícios espirituais. E a alma, em vez de dar um passo para frente, ela dá 2, 3, 4 passos para trás. Por isso que os bons confessores, os diretores espirituais dizem: na tribulação, não mude em nada dos seus exercícios espirituais. Procure sempre preservá-los. Não acrescentem, se isso dificulta, mas também não regridam. Mantenham os seus exercícios espirituais. Deus quer purificar o amor dos senhores através da tribulação. Deus quer exercitá-los em amá-lo sem receber em troca naquele momento, pelo menos sensivelmente. Mas Deus nos abandona nesses momentos de secura? Não. É um outro engano que as almas têm. Quando elas começam a perceber que nos exercícios espirituais elas não obtêm consolações sensíveis, aquele gosto,
Porque muitos carismáticos, os carismáticos aí dizem, né? Eu senti o fogo do Espírito entrou no meu coração, e eu entrei assim, comecei a chorar, e e coisas do gênero. Quando aquilo é tirado, que é uma ilusão, e eu quero deixar bem claro aqui, apesar de não ser uma apologética, quero deixar bem claro que isso é ilusão do demônio, tá? Cuidado. Sentimentalismo pentecostal é ilusão do diabo. Do diabo. Isso não quer dizer que Deus conceda às almas, em algum tempo, consolações. Mas eu volto sempre ao mesmo ponto. A tribulação, a cruz, é a virtude unitiva que nos liga ao amado. Porque o amado, para nos resgatar e como prova do seu grande amor, se doou na cruz. E assim, quando nós estamos unidos a Ele, o que Ele nos faz? Ele nos dá a possibilidade de nos unirmos com o sofrimento da cruz. E é por isso que na vida dos santos, o que nós vemos? Cruz, sofrimento e muitas poucas consolações. Experimentem ler a vida dos santos. Experimentem serem frequentes nas suas leituras espirituais. E vocês verão que na vida dos santos há mais tribulações e cruzes do que propriamente dito consolações. E geralmente quando vem consolações e conversões, etc., é mais para a edificação dos outros do que para a consolação do próprio santo. Acreditem nisso. Padre Pio dizia uma frase muito interessante. Ele dizia: se Deus não tivesse curado as minhas mãos, eu não me teria santificado, eu não teria me purificado, eu não me salvaria. Assim dizia Padre Pio. Porque a partir do sofrimento dele, ele salvou as almas. E ele dizia: toda alma tem um preço a ser pago. E esse preço a ser pago é o sacrifício daquele que, se unindo a nosso Senhor, que veio para resgatar essas almas com seu sangue, toma sobre si o jugo desta alma, o jugo dessa alma que está em pecado. Toma sobre si e carrega sobre si. Cada alma tem um preço. Cada alma tem um preço. Então não se desespere e nem deixe seus exercícios espirituais quando a tribulação bater a porta das senhoras e dos senhores. Muito pelo contrário. São Curadassa dizia: quando as coisas parecem que vão mal, as tribulações, as dificuldades nos outros em nos compreender o que nós estamos fazendo em relação à fé, as boas obras, aí é que está, de fato, o sinal claro da união dessa alma com Deus, porque o demônio está fugindo. Desconfiem os senhores quando os senhores não têm tribulação, quando os senhores não têm dores. Aí, antenas ligadas, comecem a perceber, comecem a pensar: por que será que eu não tenho tribulações? Quando a alma está absorta, submersa no pecado, o demônio, que é o grande ilusionista, por assim dizer, o que ele fará com essa alma? Criará nessa alma uma ilusão de bem-estar, por mais que essa alma não esteja bem, porque no fundo essa alma sente que um grande vazio pelos atos que cometem, mas o demônio dá a essa alma uma certa ilusão de satisfação. Por quê? Porque o desejo dele
que essa alma caminhe para o inferno. Então, se ele mostrar a essa alma todas as dores que essa alma terá no inferno já durante a vida, que alma vai querer seguir esse grande, por assim dizer, desculpe a palavra, picareta, que é essa grande verdade? Que alma vai querer seguir? Ninguém vai querer seguir isso. Ninguém vai seguir esse malandro. Não tem. Por quê? Porque a alma vai reconhecer que está caminhando para a boca do lobo. Ele cria uma ilusão, uma grande mentira de um bem-estar, para deixar a alma presa. E quando a morte bate a porta, as grades dessa prisão se fecham, e aí é o sofrimento eterno. Infelizes dessas almas que pensam que nessa vida está todo o fim da nossa existência. Triste. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Cartas do Além, muito interessante. É a história de duas amigas em que uma foi condenada ao inferno e a outra manda rezar uma missa por ela, e essa que foi condenada volta, Deus permite que ela apareça para essa sua amiga e diga que está condenada. Em dado momento, não vou contar toda a história dessa leitura espiritual, Cartas do Além, mas em dado momento, essa alma condenada diz: Nosso Senhor, na sua misericórdia, recompensa a alma em vida naquilo que ela não terá depois de morta. Deus é tão bom que muitas vezes recompensa a alma em vida aquilo que ele não vai poder recompensar depois de morta. E é por isso que olhamos tantas pessoas que praticam as piores iniquidades, e muitas delas em altos cargos, como os maçons, etc., que aparentemente nesta vida não recebem, ou pelo menos sensivelmente vivem bem, têm um certo bem-estar. Eles já estão tendo nessa vida o que não terão na outra. Não tenha medo das tribulações. Por outro lado, nós precisamos não nos acostumar com as nossas faltas. E isso acontece muito na vida espiritual. Muitas vezes a secura, a fadiga na oração, no exercício da alma em se aproximar de Deus, vem da sua própria culpa e não de uma aprovação divina. Em que sentido? A alma não se aplica em ser diligente e não negligente, em se examinar e procurar o que? Se emendar de suas faltas e defeitos. A alma tem em si, isso acontece com muitos católicos, é o que o irmão Miguel falava na outra conferência, sobre a tibieza. Muitos católicos vivem essa certa tibieza. Eu sou irado, eu tenho um temperamento difícil e tal, não sou paciente, não procuro ser paciente com os outros, mas eu sou assim mesmo, é de mim, é meu. Doce engano, ou melhor, amargo engano. E a pessoa vai se acostumando. Outros, não, eu tenho uma preguiça, eu gosto muito de dormir, sabe? E a missa de manhã, para quê? Não, eu vou ficar em casa porque eu gosto, Ligo para aqueles que infelizmente têm essa desgraça de ter dentro de casa uma televisão, que é uma desgraça, corrompe e leva a alma a todos os vícios possíveis e imagináveis através daquela caixa demoníaca. Eu ligo minha televisão, assisto minha televisão, gosto aqui de descansar. Não, para que trabalho? Para que me esforçar?
Eu sou assim mesmo, eu sou parado mesmo, sempre fui assim. Outros são gulosos. Não, eu gosto de comer bem, sabe como é que é, né? Essa comida, assim, sexta-feira, não, sexta-feira sem carne, de jeito nenhum. Não, vou comer um filé na sexta-feira. Por quê? Não, porque eu sou assim mesmo, né? Eu tenho necessidade de comer carne, né? Uma vez na semana, sexta-feira, né? Uma vez na semana. Não, mas eu tenho necessidade, né? É uma coisa muito minha, muito minha. E lá vai o guloso comer o seu belo pedaço de carne e preparar a sua alma para uma secura infernal quando for condenado. Então, é passo a passo. Se a pessoa não procurar corrigir os seus vícios, ela só recairá em vícios, ela só cairá, melhor dizendo, em vícios piores. Em vícios piores. O outro gosta muito de mexerico. Não, eu preciso abrir minha janela todos os dias para ver o que o outro está fazendo lá do lado de fora, sabe como é que é? Para depois comentar, eu não consigo, sabe? Tem outros que dizem mais. Eu sou muito sincero. Sabe como é que é? Eu falo a verdade, eu digo a coisa, e começam a falar da vida dos outros. Da vida dos outros. E assim eu podia enumerar para as senhoras e os senhores um número interminável de vícios e um número interminável de justificativa para os vícios que nós mesmos damos e não procuramos remediar, emendamos. É triste perceber isso, triste. Agora, como eu farei isso, Alfredo? Eu já estou tão acostumado nesse lamaçal de vício. Qual é o primeiro passo para sair dessa situação? Reza. Mas é simples assim? Sim. Primeiro passo de uma alma que quer se corrigir é ir ao fim, ou seja, na origem de quem pode ajudar a corrigir-se. Nós, como seres humanos, somos feridos pelo pecado original. O menor ato de virtude para nós seria impossível sem a graça. E como nós recebemos a graça? Pedindo. Pedi e recebereis, assim diz nosso Senhor. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu quero tanto me livrar desse vício. Olha, eu falo, eu não consigo assim ver um pedaço de carne na sexta-feira sem comer, e não consigo, já tem muito tempo assim nessa vida, eu não consigo mesmo me refrear. Pede a Deus a graça, se esforça, mas pede a Deus a graça. E assim é com outros vícios piores. Muitas almas se desesperam e entram no confessionário dizendo: Padre, eu estou desesperado ou estou desesperada porque eu não consigo sair desse vício. E o padre pergunta: a senhora ou o senhor já pediu a graça a Deus para sair dele? Nunca rezei para isso. A senhora já rezou essas orações aqui, tá? Para se livrar de tal vício, porque alguns livros de devoção trazem devoções interessantes. Por exemplo, aquele devocionáriozinho de Campos, de Bom Jesus, melhor dizendo, traz, acho que eu estou até com ele aqui, manual de orações para as pessoas que têm problema em relação ao sexto mandamento. Tem oração à Maré Santíssima para guardar a santa pureza. E entre outras orações e devoções, nas quais se pode usar, que a Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu para nos ajudar a manter as práticas das virtudes. Fora a confissão assídua, fora a comunhão frequente, e entre outros. E a pergunta do padre: a senhora ou o senhor já pediu a Deus essa graça? Já fez essas orações? Não, padre, não faço, porque
Porque minha oração é aquela oração que eu chego e falo com Deus assim: bom dia, meu Deus, eu vou embora. Bom, e aí? Se rezou as 3 Ave Marias de manhã cedo, pedindo a Deus para não cair em pecado, a Nossa Senhora, para não cair em pecado mortal? Não, porque eu me levanto assim, sabe? Para levantar, tenho muita dificuldade, eu vou ligando aos pouquinhos, então assim, eu não consigo fazer nenhuma oração quando eu acordo. Ao menos o sinal da cruz você faz? Não, o sinal da cruz. Bom, e aí? Como vai exigir de Deus alguma coisa? Como vai conseguir mudar a sua vida se não reza? Então, o primeiro passo é a oração frequente. Comece com a oração falada mesmo. As 3 Ave Marias, para aquelas pessoas que infelizmente estão debaixo das garras do demônio no pecado mortal, durante tanto tempo que se torna difícil a prática até mesmo das menores penitências, para evitar recair nesse pecado. Comecem pelo começo, rezem 3 Ave Marias, peçam a Nossa Senhora, nessas 3 Ave Marias, a graça de não cair em pecado mortal nesse dia. E Deus, no meio da sua Santíssima Mãe, tenho certeza absoluta, que Deus certamente vai lhe conceder essa graça, porque há uma boa vontade. Pensem nos pastores de Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens santos, e paz na terra aos homens justos. Paz na terra aos homens de quê? Boa vontade. E boa vontade é querer, é desejar, e quem quer procura os meios. É uma prova de boa vontade quando procuramos os meios para não recair nos pecados que cometemos. Então, primeiro ponto, oração. Segundo ponto, penitência. Hoje em dia ninguém quer mais saber disso, né? Ninguém mais quer saber de penitência. O mundo nos dá uma larga escala de prazeres e deleites, e nós nos tornamos frouxos. Essa é a grande verdade. O menor ato de virtude, de continência, de temperança. Por quê? O mundo nos propicia todos os deleites da carne. Mas, primeiro, para sentir e para saber a necessidade da penitência, é bom pensar que a nossa vida nessa terra é curta, por assim dizer, e que um dia nós morreremos, e todos esses prazeres e deleites morrerão conosco, e nós só teremos se nos prontificarmos em trabalhar bem para a nossa salvação os prazeres celestes, ou as dores infernais por toda a eternidade. Para isso, se há necessário pensar que o nosso fim não é viver nessa terra para sempre, que um dia a nossa vida nessa terra chegará ao fim e começará a nossa vida eterna. Para que os grandes deleites do céu e da eternidade, se faz necessário nos privar de deleites ilícitos nessa vida, procurando-os por meio da penitência, obter assim essa graça. Penitência, mortificação, mortificar-nos. A nossa carne é corrompida. O pecado original desregrou a nossa natureza, e para que a nossa natureza adquira as regras, seja regrada, é necessário a penitência. A sétima. Isso deve estar bem claro na nossa mente. Segundo,
nenhuma penitência é tão grande comparado às graças que teremos nos céus, quando estivermos com Deus, quando olharmos, quando contemplarmos a nosso Senhor, quando contemplarmos a Nossa Senhora. Vede que lembrança, que beleza, que contemplação, chegar no céu e contemplar face a face Nossa Senhora, a mais benigna, a mais graciosa de todas as criaturas. Vale qualquer esforço, não vale? Vale qualquer esforço nessa terra. Nós vamos gozar no céu de todos os bens possíveis, sem mescla de mal. O que é, desculpe insistir, deixar de comer carne na sexta-feira, comparado ao que teremos na eternidade? O que são as dores dessa terra comparado às dores e penas do inferno? Os vermes do remorso, o fogo que nos consumirá eternamente. Não por 1000, não por 2000, não por 3000, não por milhões, mas por toda a eternidade de anos. Por toda a eternidade, sem fim, sem tempo. Há de se pensar nisso. Há de se pensar nisso. E o terceiro ponto, para conseguirmos aos poucos nos purificar nessa via purgativa, nessa via de examinar as nossas consciências, para chegarmos à via, à união, à luz, ou melhor, à via da luz, ou seja, iluminativa. Terceiro ponto é nos aplicarmos sem nunca parar, sem nunca voltar atrás, mas sempre seguir em frente e sermos humildes. Isso que nos caracteriza no bom andamento da nossa vida espiritual. Essa é a necessidade. Um enfermo, reconhecendo a sua doença, se torna humilde, porque reconhece a sua doença. Assim também nós. Do momento que nós nos reconhecemos miseráveis, que nós reconhecemos as nossas abjeções, as nossas faltas, nós vamos tentar nos alimentar dela e vamos pedir a graça. E esse pedir a graça é uma prova do nosso desejo, ou melhor dizendo, de sermos humildes, porque nós reconhecemos ser incapazes por nós mesmos, de alcançar as virtudes. E assim nós vamos, aos pouquinhos, obtendo as graças de Deus, de nos desintoxicarmos dos nossos pecados. Então, para aqueles que nos ouvirão pelos meios de comunicação, e até para nós mesmos que estamos aqui, mas especialmente para aqueles que nos ouvirão pelos meios de comunicação social, se o Senhor ou a Senhora está submerso no pecado mortal, no veneno do pecado mortal, primeiro reze, segundo tenha paciência, porque a doença não começou de uma hora para outra, a passo, assim como a limpeza, a passo. Então não se desesperem da desgraça de uma recaída, mas continue procurando sair dessa situação. Primeiro reze, depois tenham paciência, e segundo, tenham constância, sejam constantes em querer progredir, em querer buscar o Senhor para amar. E a segunda parte da nossa reflexão, nós vamos estudar um pouquinho, procurar contemplar um pouquinho essa via da iluminação, à luz da inteligência, que vai ser a segunda parte na próxima conferência. E entre nós também procuremos rezar uns pelos outros, procuremos
procuremos a caridade que é virtude que nos excita a desejar a salvação das almas. Nunca se desespegue das suas almas e nem da alma de ninguém. Muitas vezes nós costumamos fazer isso. Quando vemos que uma pessoa está na lama do pecado, a gente diz: esse é muito difícil. Nunca pensem assim. Para Deus nada é impossível. E Deus morreu por meio do seu Filho, que é Deus, por aquela alma, derramou seu sangue. Quem somos nós para desesperarmos das almas dos outros? Rezemos por nossas almas e rezemos pelas almas dos outros e não nos desesperemos, porque é difícil a aquisição das virtudes, é muito difícil, é humanamente impossível, mas com a graça nós obtemos, porque Deus assim quis por meio da sua misericórdia. Ave Maria.